Bate-papo. Recebendo aqui no estúdio da Rádio Independente o governador do estado, Eduardo Leite, que cumpre agenda importante no Vale do Taquari nesta terça-feira. Governador, bom dia. Muito bom dia, é um prazer poder retornar aqui à Rádio Independente, ao lado do nosso secretário de Estado, Marcelo Calmo, mais um representante desse Vale do Taquari no nosso governo e, claro, podemos prestar contas aqui das ações que o Estado está empreendendo em favor da região. Governador, alegria recebê-lo aqui. A gente sabe que a partir de hoje, até o início de maio, uma série de ações acontecem para lembrarmos do que a gente não esquece todos os dias, que é a tragédia de maio, fazendo prestação de contas, anúncios, entregas. E no Vale do Taquari, o senhor, mais uma vez, cumpre uma agenda muito significativa para a nossa gente. Qual é essa agenda hoje, governador? Bom, a gente começa passando pelo Hospital Bruno Borne, que tem no total dos investimentos do governo do estado 13 milhões de reais. Nessa etapa, a gente está entregando 7 milhões de reais de investimentos no centro obstétrico e num novo centro de cardiologia. Então, a qualificação do Hospital Bruno Borne, que é uma referência aqui para a região e que tem a qualificação das suas ações a partir desses investimentos do governo do estado. É um investimento em saúde, que a gente sabe que é tão demandado pela população e naturalmente, um compromisso nosso. Depois nós vamos a Cruzeiro do Sul para acompanhar as intervenções que já começam a ser feitas no Passo de Estrela. Toda aquela região que virou muito simbólica dessa última enchente, pela destruição que alcançou naquele espaço, naquele bairro da cidade. Passo de Estrela. O Passo de Estrela, em Cruzeiro do Sul. E nós temos ali o seguinte, nós desapropriamos uma área, o município também entrega uma parte de uma área que é do município para o estado. Nós estamos contratando todo o serviço para fazer o loteamento e preparação do terreno do que será o novo Passo de Estrela, numa área mais elevada da cidade, protegida. E, de outro lado, nós estamos já limpando e preparando o antigo Passo de Estrela, o que foi atingido pelas enchentes, para se transformar num grande parque, que será até um parque intermunicipal, porque é numa área que é contígua aqui com o Lajeado, e esse é o nosso espírito. Podemos devolver aquela área que foi atingida com as características para o uso que ela deve ter, que é a de um parque, para que, eventualmente, em futuros eventos climáticos não tenham pessoas ali expostas, mas que seja uma área aproveitada pela cidade, pela comunidade da região, enquanto nós alocamos as pessoas, as famílias, numa outra localidade que será segura. Então, já estamos com várias iniciativas nesse sentido, limpeza do terreno, o encaminhamento dos entulhos que estão sendo retirados lá para fazer a britagem, essa britagem permitir reciclar esse material para ser utilizado em obras, em construções. Então é triturar e britar todo o material de construção que vai ser retirado daquela região, daquela localidade, enquanto de outro lado nós estamos também já iniciando as tratativas para preparar o terreno para o futuro novo Passo de Estrela ali em Cruzeiro do Sul. Expectativa, Marcelo, é continuar esse parque até Lajeado? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Moisés. Bom dia, Aline. Bom dia. São áreas contíguas, né? E essa parte de Lajeado, tradicionalmente, a divisão é física, é apenas uma rua. Então, é uma possibilidade fazer a extensão deste parque, criando um parque intermunicipal, Cruzeiro do Sul e Lajeado. Governador, casas permanentes. Toda vez que o senhor vem, a gente tem a oportunidade de conversar com o senhor. A gente fala muito sobre isso, porque entregar uma casa provisória já é muito significativo para as pessoas que estão fora de suas casas. Mas quando a gente fala da casa permanente, a gente fala de um espírito de retomada, de dignidade. O que a gente pode falar para a nossa audiência? Aline, até quando a gente, logo passado a enchente, tratou de encaminhar casas provisórias, politicamente houve, de opositores ali, questionamentos, reclamação, que absurdo, pensar em casa provisória, tem que trabalhar na casa definitiva. Eu digo, gente, vamos olhar com a realidade. A gente sabe que, pela dimensão que alcançou essa enchente, todos desejamos as casas definitivas, mas leva tempo. Tem que identificar um terreno seguro. Se ele é público, que bom. Tem que ser preparado. Se não for público, tem que ser desapropriado, adquirido, como é o caso desse de Cruzeiro do Sul. O Estado tem que fazer uma aquisição de um terreno, tem que fazer a preparação desse terreno, preparar, não é apenas terraplenar, é garantir instalações elétricas, hidrossanitárias, levar água, esgoto, e aí fazer a construção das moradias. Isso leva um tempo.
Enquanto isso, as pessoas estão em abrigos, que a gente chama de abrigos, mas na verdade são espaços improvisados. Ginásios esportivos, salões paroquiais, CTGs, enfim, que abrigaram as pessoas enquanto elas, né, não tinham para onde ir. Por isso que a gente encaminhou a contratação das casas provisórias. São módulos de 27 metros quadrados, adequados com banheiro, uma cozinha, né, um espaço de dormitório e sala ali conjugados para poder dar algum grau de dignidade a essas famílias e estarem bem acomodadas. Enquanto, de outro lado, a gente trabalha para a construção das moradias definitivas. Bom, quando a gente começou a fazer esse processo, identificamos terrenos junto a alguns municípios, tinha que fazer a preparação do terreno. Alguns municípios conseguiram encaminhar algum grau de preparação, mas ainda assim a gente vai se deparando com outras dificuldades, porque precisa ter o laudo se o solo está adequado para receber a casa ou não, se ele está devidamente preparado. Em algumas localidades que foram identificadas, o terreno tem um desnível, tem que fazer muros de arrimo para poder conter a encosta, não haver desestruturação do terreno. Tudo isso leva algum tempo, né? Alguns municípios tiveram dificuldade, o Estado teve que contratar o maquinário e colocar para fazer a preparação desse terreno. Então, em alguns deles já está acontecendo essa construção, como é o caso de Santa Teresa. Em Mussum, a gente tem também moradias que devem ser entregues. Tivemos uma parceria da iniciativa privada também. Então, tem uma parceria governo do Estado, município e a iniciativa privada. A gente tem Encantado também casas que já começam a ser construídas. E aqui em Lajeado também a gente já deve ter construções iniciando em breve. A gente precisa ter uma compreensão também de que o Estado não tinha expertise nisso. A verdade é essa, né? O governo do Estado não construía diretamente moradias. Até porque, quando a gente assumiu o governo, o Estado nem conseguia pagar os salários em dia. Então, ele não entrava nessa pauta. O máximo que ele fazia era entregar terrenos para o Minha Casa Minha Vida do governo federal. E a gente viu, do lado do governo federal, né, muitas promessas sendo feitas e justamente olhamos com a cautela de que, olha, essas promessas poderão ser uma grande frustração para a comunidade. Vamos buscar fazer o que nós pudermos fazer também de moradias e entramos numa pauta que o governo do Estado não estava com estrutura preparada anteriormente para lidar, que é a construção de moradias. Mas nós assumimos essa responsabilidade, nós não fugimos da nossa responsabilidade. Se é necessário construir casa, vamos embora, vamos construir essa expertise dentro do governo do Estado. A partir da Secretaria da Habitação, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que agora o Marcelo ocupa, nós estamos construindo esses caminhos para que a gente possa entregar moradias. Eu tenho a expectativa de a gente poder entregar já dezenas de moradias aí entre maio e junho e alavancar e agilizar a construção no segundo semestre deste ano. Ainda sobre Cruzeiro do Sul, ali no bairro São Gabriel, me parece que está um pouco mais avançado. Serão entregues ali 97 casas. Num primeiro momento com a iniciativa privada, a empresa correu da briga, está passando por uma situação financeira que não é boa. Qual é que é o prazo para a entrega dessas casas? Essas 97 casas vão ser 20 milhões de reais que o Estado aplica ali para poder garantir todas as condições de preparação do governo do Estado para fazer a construção das moradias. Houve uma empresa que tinha apresentado a disposição de doar as moradias, mas não conseguiu viabilizar. Então tem mais esses componentes, né? Houve uma comoção de todo o Brasil, muitas ofertas que eu acredito sinceras, desejo de contribuir, chegou na hora, não conseguiram entregar aquilo que tinham inicialmente projetado, né? Como foi o caso dessa construção de moradias, que havia uma empresa que tinha se oferecido para doar as moradias. Nós acreditamos naquela oferta, infelizmente ela não se concretizou. Então o Estado mesmo está contratando, né, para fazer a entrega no bairro de São Gabriel e a gente tem uma expectativa de ter, ao longo dos próximos meses, eu não tenho prazo aqui comigo, mas a gente tem uma contratação já bem encaminhada da preparação do terreno e da construção das moradias através da ata de registro de preços que o Estado tem de construções em steel frame. Ou seja, o desafio está na preparação do terreno. Sendo preparado o terreno, essas construções das moradias se dão em até 4 meses. Né? Então, o desafio é a preparação do terreno para que receba as moradias. Se a gente for fazer um comparativo com loteamentos que o município de Lajeado, por exemplo, executa, e eu não quero que esse prazo seja usado como paradigma, mas é só a título de comparação. Um loteamento do privado, desde que ele entra na prefeitura até que aprova, até que executa, ele demora 2 anos, em média. Não significa que nós vamos precisar de 2 anos para os terrenos estarem prontos, mas é só uma medida de comparação. A gente o Estado começa depois
E com certeza vai acabar muito antes. A gente vai fazer nos próximos dias 1 ano da enchente, mas os processos estão todos em andamento para que esses terrenos eles sejam disponibilizados o mais rápido possível para iniciar a construção das casas. A contratação da infraestrutura do bairro São Gabriel é em maio. Então, uma vez contratado, né, a infraestrutura, é o tempo para preparar, né, como eu disse, terraplenagem, preparação de instalações de esgoto, enfim, água. E com essa estrutura instalada, aí entra a construção das moradias, que deve ser em até 4 meses a partir do terreno pronto. Final do ano, então. Tem muita gente que não sabe, ele é o 15, tá? É o bairro São Gabriel, mas é o 15. Governador, aqui eu cuido de uma editoria que vai falar muito sobre o clima. E claro que, o Marcelo está aqui conosco, as pautas que reverberam são conexões, são as pontes, são as casas, é resolver, é melhorar o cenário que nós temos mediante a catástrofe. Mas aqui a gente precisa tocar num assunto que é aquele que talvez a nossa audiência nesse momento nem gostaria de ouvir, que é: o que nós estamos fazendo, de que forma a gente está cuidando, os alertas, como que vai funcionar a partir de agora, para que nós não estejamos daqui falando que é cíclico, né? Acho que essa é uma frase que a gente reverbera bastante. É cíclico, vai acontecer de novo, a gente só não sabe quando. Algumas iniciativas a gente tem falado mais. O cuidado com os rios, as situações para mitigar, a nossa audiência aprendeu o que significa mitigar, mediante a tudo que a gente viveu. O radar meteorológico, o que a gente fala para a nossa audiência para cuidar do inverno, por exemplo, que se aproxima? Tem algumas palavras que se incorporaram, né, ao nosso vocabulário, a mitigação, que acabaste de trazer, e resiliência também, né? Ou seja, resiliência é a capacidade de suportar, né, de resistir a novos eventos climáticos, nesse caso, e essa resiliência ela não se dá simplesmente com a infraestrutura para evitar que tudo aconteça, porque isso tem um limite, né? Eu acabei de visitar recentemente a Holanda, e o que a Holanda faz, né? Ela, por um lado, tem obras de infraestrutura para conter cheias, de outro lado, tem que retirar famílias e pessoas de determinados locais e projetar, inclusive para o futuro, que com elevação de níveis dos mares, do nível do mar, determinadas regiões não conseguirão mais ser habitadas. Então ela tem que começar a induzir o desenvolvimento para outras localidades mais seguras, enquanto algumas vão acabar sendo comprometidas ao longo do tempo. É sobre isso, no final das contas. Essa região é próspera, é empreendedora, é linda, mas ela tem alguns desafios na convivência com o que a natureza exige de espaço para ela. Obras de infraestrutura podem e devem ser feitas para poder permitir proteção, e no que não for viável ter a proteção pelas obras de infraestrutura, a gente tem que ter o cuidado de ter o sistema de monitoramento e os alertas adequadamente. É importante lembrar que a secretaria que o Marcelo ocupa hoje, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, ela tem um convênio que nós acabamos de firmar com o Ministério das cidades para fazer o estudo todo de proteção da bacia do Taquariantas. Então, como é uma região especialmente sensível, começam a ser feitos os estudos para que a gente possa identificar quais são as ferramentas de proteção possíveis a serem instaladas aqui nessa localidade. Então, isso é um ponto. Outro tema, radares meteorológicos. O Estado contratou radares meteorológicos, já temos um novo instalado em Porto Alegre, outros 3 serão instalados, distribuídos pelo estado todo, e o radar ele é muito importante porque hoje o que a gente tem são informações a partir de dados de satélites que nos dão um nível de informação. Os radares nos dão outro nível muito mais profundo das informações sobre as chuvas. Junto disso também estações hidrometeorológicas, capta a água da chuva, mede o nível dos rios, e essa informação ela é muito importante, cruzando especialmente com outras informações que são da batimetria, que é o que tem para dentro do rio, para entender como é que a água se comporta nesse rio, e a topografia, para, uma vez que o rio extravasa, entender como é que essa água vai se comportar também no terreno. Então, todas essas informações sendo cruzadas nos permitem ter os estudos também de modelagem hidrodinâmica, que é a dinâmica das águas, nada mais do que isso. Como é que a água se comportará a partir da característica do rio, da característica topográfica e do volume de chuvas que os radares e as estações vão apontar para nós,
para que a gente possa ter alertas muito mais precisos do que aqueles que o Estado tem sido capaz de fazer. Todos esses investimentos envolvem centenas de milhões de reais que estão sendo viabilizados pelo governo do Estado através do Fundo de Reconstrução, num acordo que fizemos com a União de que o dinheiro que pagamos da dívida fique aqui no Estado e a gente possa financiar toda essa reconstrução do Rio Grande. Governador, a gente precisa falar sobre a concessão e a entrada dos pedágios aqui no Vale do Taquari. E é importante deixar claro, o Marcelo é nativo, ele conhece bem a região. Nós temos dois tipos de gente agora aqui no Vale do Taquari. Um que está contra o pedágio, um que está contra o preço do pedágio. Sim. É isso. Como é que vocês vão fazer? E eu vi que nas últimas 2, 3 semanas tu entrou forte no assunto. Como é que a gente vai fazer para tentar mudar esse quadro? Bom, é evidente que haverá sempre resistência. Em primeiro lugar, porque a gente sabe que o assunto politicamente rende, né? Ninguém gosta de pagar pedágio, assim como ninguém gosta de pagar imposto. Aliás, falo sobre o imposto sempre que se imposto fosse bem bom, não seria imposto, não iria se impor o recolhimento, seria voluntário. Todo mundo alegremente passaria na Secretaria da Fazenda para deixar uma parcela de contribuição para a Prefeitura, para o Governo do Estado, para o Governo Federal para fazerem os seus investimentos. Não é assim que acontece, tem que se impor o recolhimento. Então, pedágio também não é uma coisa que as pessoas simpatizem, mas é o único caminho para a gente poder viabilizar os investimentos robustos que essa região precisa. Se a gente quer mudar as rodovias da região de patamar para rodovias duplicadas, né, ou com terceiras pistas em vários pontos, melhorar os entroncamentos, né, com elevadas, com viadutos que precisam ser colocados em determinados pontos para resolver conflitos viários. Isso envolve bilhões de reais de investimentos que o Estado não tem capacidade de fazer sozinho. E me surpreende, né, que algumas pessoas ainda, ou politicamente, se não querem ver, ou aqueles que politicamente não estejam comprometidos não consigam enxergar que um Estado que até pouco tempo atrás não conseguia pagar os salários em dia, não conseguia pagar os fornecedores em dia, possam tentar ter a ilusão de que o Estado da noite para o dia terá 7 bilhões de reais para colocar num grupo de 400 quilômetros de rodovias dessa região, quando o Estado era capaz de colocar, até pouco tempo atrás, 150 milhões de reais em todo o Estado por ano, nas rodovias. Nos cerca de 10 mil quilômetros de rodovias que o Estado tem, o Estado colocava 150 milhões de reais por ano. O nosso governo organizou as contas e trouxe o DAER para 1,5 bilhão de reais por ano em todo o Estado. Nós estamos falando de 7 bilhões de reais só em 400 quilômetros de rodovia. Então é outro patamar, é outro nível de rodovias que nós queremos para a região dos vales, assim como parte da região norte do estado, porque estamos falando aqui de rodovias que vão até Erechim, e esse volume de investimentos ele precisa, né, se financiar, e a concessão com os pedágios é o caminho para isso. Então não é que pedágio seja algo simpático, mas é o único caminho se a gente quer ter a rodovia. Se a gente não quer o pedágio, não terá rodovia, é simples assim. Ou a rodovia vai continuar como ela está, sem ter a devida manutenção e menos ainda o aprimoramento, o melhoramento das estruturas dessas rodovias. Isso não é nenhuma chantagem, é uma questão objetiva. O Estado não terá capacidade. Já demonstra isso ao longo dos anos que ele não tem essa capacidade. Nosso ICMS aqui é mais barato, é mais baixo do que outros estados. Vamos ver, o ICMS no Rio Grande do Sul é 17%, São Paulo é 18%, Paraná 19,5%. O IPVA no Rio Grande do Sul é 3%. Em São Paulo é 4%, no Paraná 13,5%. E nós temos aqui uma conta para pagar que outros estados não têm, na Previdência e na dívida com a União. Então nós temos menos recursos e mais contas para pagar no final do mês. Falta recurso para fazer o investimento. Se a gente quer mudar as rodovias do estado de patamar, vai ter que ser via concessão, e nós vamos fazer um aporte de recursos para essa concessão, para ela poder ter uma redução de tarifa. Nós já temos projetado 1 bilhão e 200 milhões de reais e vamos discutir agora, né? Estamos discutindo a partir dos apelos da região, como é que a gente faz para reduzir ainda mais o valor da tarifa que estava projetado. Já declarei, não serão os 23 centavos que originalmente estavam projetados. Nós vamos fazer uma tarifa menor. Só que para fazer essa tarifa menor, isso envolve rever cronograma de obras, rever determinadas obras e até uma parte de aporte maior. É nessa combinação de fatores, algo de aporte maior do Estado, revisão do cronograma e revisão das obras, que a gente vai conseguir trazer a tarifa para um valor menor. Ainda não tenho a capacidade de dizer aqui qual será o valor dessa tarifa. A gente ficou de trazer isso no início de maio agora. Então o próximo passo é no início de maio. Os primeiros dias de maio, né, na primeira quinzena de maio,
A gente pretende fazer uma devolutiva para a região, que está muito mobilizada e que está, né, com assim, muita responsabilidade discutindo, eu diria. As lideranças aqui do Vale do Taquari têm discutido de forma responsável. A maior parte se posiciona a favor da concessão, ainda que demande um valor de tarifa menor. Nós vamos fazer essa devolutiva no início de maio para que a gente possa tomar a decisão e fazer o encaminhamento. Na minha visão, a concessão é o único caminho para trazer para essa região o desenvolvimento que ela merece a partir de rodovias adequadas. É inconveniente e é desagradável o pedágio? Mas é muito mais desagradável ter uma rodovia sem condições, né, esburacada, sem capacidade de manutenção e sem a infraestrutura adequada para o escoamento da nossa produção. Aproveitando a sua fala, governador, sobre essa questão política e muitas vezes esse posicionamento que se tem de aquilo que o colega Moisés dizia, uma parte é contrária ao pedágio, outra parte é contrária ao valor, pelo menos, do pedágio, a sua saída do partido também, por óbvio, acaba sendo pauta no dia de hoje, ou a possibilidade dessa saída? Bom, eu estou há 24 anos no PSDB e não é uma decisão fácil, né, uma movimentação partidária. Tu usava o broche no colégio? De alguma forma, sim, né? Porque foi com 16 anos que eu me filiei ao partido, assim que eu pude, fiz meu título eleitoral e me filiei ao PSDB. Então, estou há 24 anos no partido. É claro que, né, me entristece ver que o PSDB teve o seu caminho tão estreitado que impõe essa decisão. Eu estou aguardando as definições do próprio partido sobre o seu futuro, o que deve acontecer até o final do mês de abril agora. Se ele vai fazer uma fusão ou uma federação com outro partido. E a partir dessa decisão do PSDB que eu vou encaminhar a minha decisão pessoal sobre a minha permanência nesse futuro novo partido que o PSDB deva constituir a partir de uma fusão, ou se tomarei outro caminho. Então, estou respeitando o tempo do partido na sua decisão. Governador, no campo da especulação, o Kassab tem 3 nomes possíveis para a presidência e tu estaria dentro da hierarquia numa condição e numa posição como o terceiro nome. Tarcísio, Ratinho e daí seria Eduardo Leite, o nome para ser o candidato do PSD. Isso está sendo discutido já contigo? Como é que está? Está muito no ramo especulativo ainda? Porque a gente nota que esse assunto ele fica mais cristalino, ele fica cada vez mais evidente no ramo político. Moisés, assim, presidência da República, aliás, recentemente completou aí os 40 anos da morte do Tancredo Neves, e ele mesmo que dizia, presidência é destino. Você se prepara, você se organiza, você pode até aspirar, mas é sobre a circunstância, o contexto, né? Se ele favorece ou não aquele perfil de candidatura. A gente tem que ter consciência disso. A gente se prepara, diz que sorte é quando o preparo encontra a oportunidade. Você se prepara e a oportunidade pode vir ou pode não vir. Então eu participo da vida pública com essa consciência de que a gente deve dar uma contribuição. E a gente aspira, eu tenho aspiração, sim, para um projeto presidencial, não porque eu queira simplesmente ser presidente, mas porque eu estou inconformado com a situação das coisas na política brasileira. Muita briga para destruir o adversário, pouca para construir algo para o país. Isso me frustra muito e frustra a maior parte dos brasileiros, eu tenho essa convicção. Quem será o nome que deverá liderar esse projeto? Bom, aí o momento mais à frente vai identificar quem melhor possa fazer isso. O Kassab é um articulador reconhecido na política, habilidoso para construir pontes e conexões importantes na vida pública. Por isso, tenho também conversado com ele, entre outras lideranças, mas mais à frente é que nós vamos identificar, em primeiro lugar, qual a minha agremiação partidária, em segundo lugar, qual a posição que eu devo assumir nesse projeto de país que a gente deseja construir. Mas o Eduardo se sente preparado? Olha, como governador do Rio Grande do Sul, eu tive que assumir diante de uma situação de crise fiscal, contas desequilibradas. Passamos depois pela pandemia, enfrentamos estiagens, tivemos enchentes, crises estiveram diante de mim a todo o tempo. Eu me sinto preparado para o que vier pela frente, sim. Se não for a presidência, será o Senado? É uma hipótese, porque também é fundamental na construção do futuro do nosso país. O Senado, a gente vê o quanto que o Legislativo adquire de força e musculatura, é uma alternativa, mas isso também estará sob definição mais à frente. Tem dobradinha sentada na mesa aqui?
Senado? Bom, Câmara Federal? uma coisa eu sei, este Vale do Taquari merece ter uma representação forte, né, na Câmara Federal, assim como também na Assembleia Legislativa. E tem um grande nome aqui ao meu lado, que é o do ex-prefeito Marcelo Calmo, que está me ajudando muito lá já no governo do Estado, nessa Secretaria de Desenvolvimento Urbano. A experiência que ele tem como prefeito que foi de Lajeado, enfrentando também crises e dificuldades enormes aqui, sem dúvida nenhuma, é muito bem-vinda onde ele desejar estar e onde esse Vale do Taquari entender que ele deve estar, né, Estou à disposição. Preciso te dar a palavra agora, Marcelo, me diga. Não, estou à disposição. E sim, a minha projeção é concorrer a deputado federal na próxima eleição, do ano que vem já. E, poxa, ter uma parceria com o Eduardo é uma grande honra. Olha aí, antes de liberar, a gente precisa liberar o governador Eduardo Leite, só para não deixar passar, governador, naquilo que falávamos sobre cuidado, sobre retomada. O Marcelo Calmo estava aqui na condição de prefeito, nós nunca falamos tanto sobre defesa civil, necessidade de estruturação dos municípios. Claro que se a gente olhar para setembro de 23, para maio de 24, nós já tínhamos feito um salto significativo, falamos de defesa civil regional, estamos mais próximos, e quando eu falo nós, a imprensa, se a imprensa está próxima, que as pessoas também estão. Defesa civil regional, estruturação, o que a gente pode falar para a nossa audiência? Bom, do recurso do FUNRIGS, do Fundo da Reconstrução, boa parte dele vai não apenas para a reconstrução de estruturas, casas e rodovias, enfim, mas também para a estruturação das forças de segurança. Então, a Defesa Civil terá aqui nesta região uma estrutura própria, adequada, e além disso o reforço das forças de segurança. Então, bombeiros e brigada militar com estrutura reforçada nessa região, tanto de viaturas, de barcos, botes, equipamentos que deem a capacidade de resposta imediata e até helicópteros para que a gente possa utilizar em necessidades específicas. A gente vai ver seguramente se estabelecer no Rio Grande do Sul e muito fortemente nessa região, uma defesa civil referência para o Brasil. Isso vem, como a gente estava falando, com os sistemas de alerta e monitoramento. Então você começa com a prevenção, com a preparação a partir dos radares, estações hidrometeorológicas, de tudo que eu já mencionei aqui, e associado a isso, estrutura de resposta e resgate adequada. E cercando isso tudo, né, os sistemas de proteção que levam um pouco mais de tempo, mas que serão feitos a partir dos estudos que estão sendo já encaminhados. E tem vários outros investimentos acontecendo, desassoreamento, por exemplo, de rios, né, canais, córregos, com maquinário que está sendo já empregado para limpar esses rios e garantir melhor fluidez das águas, associado a todas essas iniciativas. Então tem desassoreamento, tem construção de sistemas de proteção, tem sistemas de prevenção, tem os equipamentos, né, equiparmos as nossas forças de segurança e a defesa civil. Tudo isso dará uma capacidade muito maior de resposta nesses municípios dessa região. E ainda temos a parceria com a Univates, que o Estado contratou os novos planos diretores para poder também identificar as áreas de uso restrito, impedir que haja construções ali e ajudar a desenvolver regiões mais protegidas, assim garantindo essa resiliência, essa capacidade de suportar futuros eventos climáticos aqui no Vale do Taquari. Governador Marcelo Calmo, muito obrigado pela presença de vocês aqui na Rádio Independente. Uma boa terça-feira, vai ser um dia... A gente só entrevistou o governador até agora em péssimos lençóis. Hoje me parece que é o dia assim, foi o dia que mais confortável. Eu e o Moisés. Melhores notícias assim para anunciar. Pois é, faz parte, né? A gente não escolhe o tempo que nos é dado para governar. Acabamos sendo escolhidos, né? As circunstâncias nos trazem mas que bom, acho que desse processo, todas as dificuldades que a gente enfrentou, Moisés, fica muito clara a capacidade, a força, né, do nosso povo. Isso, para mim, é admirável. Eu vim tantas vezes ao Vale do Taquari, inclusive para abraçar pessoas em abrigos que tinham perdido tudo, e quando eu pensava que era eu que ia levar conforto a elas, eram elas que me confortavam e que diziam: vamos lá, governador, vamos reconstruir, vamos refazer. Esse vale é forte, é admirável, e eu tenho muito respeito e saio daqui sempre com muito mais energia do que chego aqui, porque tenho a certeza de que a gente está no caminho certo. Aline, não é exagero, o Vale, ele não é de fibra, o povo do Vale, ele é de aço. Não temos ele é dúvida. De aço, ele não enverga. É isso mesmo. Não temos dúvida. Governador, obrigado pela tua disponibilidade sempre em nos atender, uma boa agenda e até a próxima. Obrigado, até uma próxima. Governador Valeu, Eduardo Leite, Marcelo também esteve conosco nesta manhã de terça-feira.